Olá, queridos amigos, uma excelente tarde para todos nós. Oi, pessoal, boa tarde. A prisão do pastor George Alves, a evidência de crime na morte dos irmãos Joaquim e Cauã, filho e enteado do pastor. Cenas dentro da casa das vítimas teriam sido modificadas. Os corpos estão passando por necrópsia e o resultado do exame pericial para detectar a presença de sangue no imóvel deve sair esta semana. Em Linhares, a cidade onde os irmãos moravam com a família, tristeza e indignação. A igreja que George e a mulher Juliana Salles são pastores está fechada. A vizinhança prefere não falar. Todos estão assustados com os rumos do caso. Fim de semana de lazer termina em morte. A vítima é um homem que morreu afogado em Lagoa na Serra. Frio e chuva na fila. Realidade de quem busca atendimento no posto de saúde de Santa Mônica, em Guarapari. Os moradores pedem a contratação de médicos. Tem senhora aqui de 70, 80 anos encarando essa chuva. Não temos nada. Se quiser fazer um curativo, tem que ir na farmácia comprar e fazer aqui. Emprego, selecionamos dezenas de oportunidades, não deixe de conferir. Só tem a dimensão do transtorno quem vive às margens do valão. A água transborda, inunda casas, leva sujeira, ratos. Moradores abandonam as residências porque não há condição nenhuma de viver no local. Partiu Santa Rita, Vila Velha. Partiu bairro. Aos 21 anos, nasce um empreendedor. O Alex pegou carona no grande consumo de ovos entre os praticantes de esporte. Criou o Clube dos Ovos. São vários planos que o cliente escolhe e recebe o alimento em casa. A galinha dos ovos de ouro garante o pagamento da faculdade. Que bacana! Esse e outros assuntos no retorno do Tribuna Notícias, primeira edição. É bem rapidinho, amigos. Valeu! Já estamos de volta em definitivo nesse início de semana 30. Que legal, né? Amanhã já é primeiro dia de maio, hein? Isso aí. É, amanhã é feriado. A gente começa o TN, pessoal, falando sobre o caso dos irmãos que morreram carbonizados dentro de casa em Linhares. Segundo a polícia, há evidências de crime, tá legal? A principal linha de investigação aponta indícios de que houve homicídio no imóvel onde estavam as crianças. 3 perícias já foram realizadas no quarto onde os meninos morreram. E o resultado para detectar a presença de sangue na casa deve sair esta semana. A repórter Tainá Lopes está ao vivo na chefatura da Polícia Civil, onde os exames são realizados. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos. Bom, há uma semana nós estávamos aqui contando para vocês sobre esse caso que comoveu todo o Espírito Santo, entristecidos com a notícia. Nós seguimos assim, com essa tristeza, mas também com muitas dúvidas. E muitas dessas perguntas podem ser respondidas aqui, no Departamento da Polícia Técnico-Científica, que fica aqui na chefatura. Neste local estão sendo realizados os exames, o exame necessário para confirmar se de fato havia sangue no local, na casa onde morreram Joaquim e Cauã. O resultado, segundo o delegado Danilo Baiense, que é o superintendente da SPTC, deve ser apresentado ainda essa semana. Além disso, os corpos estão passando pela identificação e até o dia 9 de maio o resultado deve ficar pronto. E só com esse resultado é possível realizar a liberação dos corpos. Enquanto isso, as investigações seguem também em relação ao pastor George Alves, ele que é pai do Joaquim e padrasto do Cauã. A Justiça decretou a quebra do sigilo telefônico e do WhatsApp do casal de pastores. Uma decisão, gente, que aconteceu na tarde de domingo, véspera de feriado. A nossa produção também apurou que a saída do George para um novo depoimento, que estava prevista para hoje, não vai mais acontecer, mas ainda essa semana ele deve ser ouvido novamente. Por questões de investigação, o dia e o local não foram divulgados. Uma nova informação também trazida pelo jornal A Tribuna de hoje foi uma matéria contando que a mãe das crianças, a pastora Juliana Salles, pode vir a ser indiciada por falso testemunho. Isso porque no depoimento dela, a polícia teriam controvérsias. Bom, só reforçando, esse exame para identificar se de fato havia sangue na casa onde as crianças morreram, está sendo realizado pela Polícia Técnico-Científica. É um procedimento super detalhado, que tem que ser mesmo feito com cautela e por profissionais competentes. E para a gente entender melhor como que funciona esse exame,
o Luciano Rosetti preparou uma reportagem. Vamos acompanhar. O pastor George Alves, de 36 anos, foi transferido de Linhares, no norte do estado, para o presídio de Viana na tarde do último sábado, uma semana depois da morte dos irmãos Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e Cauã Salles Burkovski, de 6. O pastor teve a prisão temporária decretada pela Justiça porque estaria alterando a cena do quarto em que o incêndio aconteceu. Isso estaria atrapalhando os trabalhos da perícia da Polícia Civil. Desde o dia da tragédia, foram realizadas 3 perícias no quarto das crianças. Segundo a Superintendência de Polícia Técnico-Científica, o laudo pericial para detectar presença de sangue no quarto deve sair ainda nessa semana. Na última perícia criminal, feita na sexta-feira passada, os peritos utilizaram uma substância chamada Blue Star, um tipo de reagente que serve para identificar presença de sangue, assim como o luminol. Segundo a Associação de Peritos Criminais, é um trabalho minucioso e com alto índice de precisão. A cada vestígio você tem hoje, substâncias que possibilitam o levantamento, tanto sangue quanto impressões digitais, sêmen, saliva, suor, todas essas substâncias orgânicas. Para cada uma delas, você tem técnicas e substâncias específicas que são utilizadas para estar tentando levantar, que muitas delas estão invisíveis, não estão visíveis ali. E essas substâncias auxiliam esse levantamento para que os peritos possam revelar determinados detalhes que estão ocultos na cena do crime. Após perícia no local do incidente, o material coletado é analisado em laboratório. Ao ter contato com substâncias que têm ferro, então na verdade ele reage de forma luminescente. Então o sangue, na hemoglobina, temos ferro, então ele reage. Mas também ele vai apontar possíveis locais de sangue, vai apontar possíveis. Por isso o perito coleta, leva para o laboratório, onde constata-se que é sangue ou não é, humano ou não. Então, é uma indicação de uma possibilidade de local que tenha sangue. De acordo com a Polícia Técnico-Científica, o prazo para a identificação e liberação dos corpos deve ficar para o dia 9 de maio. Precisar tempo é muito difícil nessa situação, porque isso depende muito da quantidade de material que você leva, de quanto tempo vai ter que se trabalhar internamente em laboratórios, com utilização de uma ou várias técnicas na apuração. Então isso, precisar tempo é meio difícil nessas questões. Mas o importante é que todo o esforço é envidado para que seja no menor tempo possível diante dos materiais que se dispõem ali na perícia. Qualquer local que deixar vestígios, qualquer local de crime, onde deixa vestígios, a perícia criminal atua para levantar todos esses vestígios, processá-los e consigná-los em laudo pericial a dinâmica dos fatos ocorridos. Neste domingo, a nossa equipe de reportagem esteve em Linhares para mostrar uma cidade que está em luto e que quer entender o que de fato aconteceu. O repórter Fábio Melo e o cinegrafista Tarcísio contam pra gente essa história de tristeza, de comoção, mas também de muitas dúvidas. Vamos acompanhar na reportagem. Na quietude das ruas de Linhares, no norte do Espírito Santo, durante o feriado prolongado, o assunto entre os moradores ainda era a morte dos irmãos Cauã, de 6 anos, e Joaquim, de 3. Só veio falar só nessa tragédia que aconteceu. Não se fala outra coisa a não ser essa tragédia. Na igreja em que George e a mulher, Juliana Salles, mãe das crianças, administravam há cerca de 2 anos, antes de pedirem dispensa, tudo fechado, mesmo em dia de culto. A vizinhança, ainda assustada com a reviravolta do caso, não quis gravar entrevista, mas disse que desde a última quarta-feira não há mais movimentações no local. Também tentamos contato com residentes de uma casa de apoio, que seria administrada pelo casal, mas não fomos atendidos. Segundo testemunhas, eles acolhiam nesta casa pessoas com algum tipo de dependência. Nossa equipe percorreu alguns dos cenários que compõem este caso e de todos eles, talvez este aqui seja o mais emblemático. É a casa onde tudo aconteceu.
Estas flores artificiais aqui são hoje um símbolo da comoção gerada em toda a cidade. Foram deixadas por pessoas que se sensibilizaram com a história. Ali, naquela janela, que seria do quarto onde o casal de pastores dormia, ou nas outras encobertas por esses revestimentos escuros em função do trabalho de investigação da polícia, as marcas da fumaça de um incêndio que tirou a vida de 2 crianças de uma forma tão precoce e brutal. Os meninos foram vítimas de um incêndio durante uma madrugada dentro desta casa onde moravam. Este é o batalhão do Corpo de Bombeiros de Linhares. Ele está localizado a apenas 2 quarteirões da casa que pegou fogo. Naquela madrugada, moradores vieram até aqui para pedir socorro. Chegou a temperatura muito alta lá, a esquadria de alumínio derreteu, então as partes altas ali passou dos 700 graus. As primeiras informações dão conta de que ele acordou com a babá eletrônica, né, monitorando o quarto das crianças, e acordou com o grito das crianças, ele ouviu pela babá eletrônica. Não sei quanto tempo isso tinha decorrido, e quando ele abriu a porta do quarto das crianças, ele sentiu assim, muito forte o calor, e as marcas mostram que realmente isso aconteceu. Quando ele abriu a porta, já estava calor demais e chamas demais, e não conseguiu tirar as crianças. O caso ganhou desdobramentos depois que o pastor George Alves, que é pai do Joaquim, teve a prisão temporária decretada por um prazo de 30 dias. Com a justificativa de que o suspeito estava atrapalhando as investigações, primeiro ele foi conduzido para esta delegacia, ainda em Linhares. Estas imagens mostram George saindo do local e sendo hostilizado por um pequeno grupo de pessoas. Pela cidade, a população comentava sobre o fato e pedia justiça. 2 crianças, nossa, eu fiquei impressionado com aquilo, né? Quando a gente vê a foto dos bichinhos, chega a arrepiar, né? Tem que ter justiça. E a forma como ele mesmo narra e conta é de uma frieza, de um negócio estranho, que o choro aparece com muito, sei lá, tinha que ter um desespero maior. Bom, só reforçando o que a gente já tinha dito, né? Logo na minha primeira entrada, os corpos das crianças estão passando pelo procedimento de necrópsia e também esses exames para identificação se havia sangue ou não na casa estão sendo realizados pela Polícia Técnico-Científica. Ao longo aqui do nosso telejornal, posso voltar a qualquer momento com informações, então fique com a gente. A todo momento a nossa produção está atualizando os fatos e a gente retorna aqui com novidades para vocês. Voltamos ao estúdio, Ingrid Torino. Obrigado, Tainá. Que história aterrorizante, né, Ingrid? Difícil de acreditar, né? Obrigada, Tainá. Daqui a pouco a gente chama de novo, viu? Outra história mórbida, aterrorizante também. Olha só, briga de vizinhos por causa de terreno termina com 3 pessoas baleadas. A confusão foi em Central Carapina, na Serra. Os vizinhos disputam um pedaço de terreno, tá? Um pedaço. A briga foi parar na justiça, mas sem acordo, o dono de uma das casas decidiu resolver a questão no tiro. Acabou baleando 3 pessoas. A professora de 37 anos foi uma das vítimas, tá? Ela foi atingida ao tentar impedir que o marido fosse morto. Quem mora na região vive assustado com essa disputa violenta. Na hora dos tiros, a rua estava assim, ó, cheia de crianças, tá? Todos os detalhes desse caso, inclusive entrevista com a professora baleada e vizinhos que socorreram as vítimas, você acompanha no Ronda Geral com Débora Moraes. É coladinho com o nosso TN. A segunda-feira, véspera de feriado, chega chegando quando o assunto é emprego. Há vagas para assistente de RH, auxiliar de cobrança, executivo de contas, gerente administrativo, motoboy, motorista de carreta, secretária, vendedor externo, produtor de eventos e mecânico de manutenção. Cadastro no site psicoespaço.com.br. Olha, vocês vão conhecer agora um rapaz que aos 21 anos... Alex colocou em prática, o nome dele é Alex, tá? Uma ideia que está mudando a vida dele. O jovem precisava pagar a faculdade de Direito, ajudar em casa e resolveu vender ovos de galinha. Pois é, mas ele não vai para a rua vender o produto, não. Tudo é feito pela internet. Uau. Isso mesmo. O cliente faz uma assinatura, compra um plano mensal, quinzenal ou semanal e recebe em casa o ovo fresquinho. Até onde seus sonhos podem te levar? E qual o tamanho do seu esforço para que seus planos deem certo? O Alex tem apenas 21 anos, mas já é um grande empreendedor.
Para conseguir arcar com os custos da faculdade, o estudante decidiu colocar em prática uma ideia antiga: vender ovos, mas por assinatura. Comprei as galinhas, comecei a produzir e aqui ficou o pensamento de como é que eu vou vender meus ovos depois disso tudo. Como é que eu vou vender meus ovos? Aí que veio a ideia de ovos por assinatura, de fidelizar o cliente. O cliente vê o perfil, se interessa, pergunta o valor dos planos, lá tem os valores dos planos tudo. Se interessa, gostou, quero virar um assinante. Aí eu vou até a casa dele, faço o plano bonitinho, um boleto, alguma coisa assim, um recibo, entrego para ele a primeira compra, ele me paga e depende do plano dele, eu entrego na próxima. Tem plano quinzenal, plano mensal e semanal. E a produção não para de crescer. Hoje já são quase 600 ovos entregues por mês. O Alex começou a trabalhar nessa ideia há cerca de 4 meses. Ele percebeu que existia mercado para os ovos e aí juntou a fome com a vontade de comer. Os clientes começaram a aparecer e agora ele já almeja expandir o negócio. Você já está aqui na região do bairro, Guarapari, da cidade inteira. Quais são os planos daqui para frente? Pegar ao redor, né? Vila Velha, Vitória, Serra. E expandir o negócio para a cidade toda, até para o estado. E tanto esforço deixa a Andréia num orgulho só. A mãe do jovem empreendedor tenta ajudar da forma que pode para garantir o sucesso do filho. Eu cedi um espaço lá no fundo do meu quintal, né, que não é muito grande, mas que dá para ele começar a criação, né? E uma forma de incentivo também, né? A gente fica feliz, né? Fica feliz e fica orgulhosa. Bastante orgulhosa. Eu estou muito orgulhosa dele. O estudante de Direito trabalha divulgando o serviço pela rede social. No Clube do Ovo, o cliente encontra informações sobre a entrega dos produtos, receitas à base de ovo, além dos meios de contato para quem desejar assinar um dos planos. Lá no meu perfil tem foto de galinhas, tem receitas, tem várias coisas que levam... Tudo que move o mundo do ovo, né, digamos assim, tá lá. Sabe, a pessoa acompanha raça de galinha, comecei a falar sobre várias raças que existem de galinhas, vários tipos de ovos, igual você falou, explicando o que é ovo orgânico, o que é ovo vermelho, várias receitas. E isso foi a interação mais rápida, entendeu? Que eu achei, porque tem como postar história, eu tô cuidando da galinha ali, eu vou, gravo uma história, né? E o pessoal se interessa por isso, tá crescendo muito isso. E já teve, inclusive, muitas pessoas pedindo para visitar aqui, entendeu? Visitar a granja, no caso. Aumentar a renda da família e ainda movimentar a economia da vizinhança. As ideias inovadoras de Alex são a prova de que vale a pena lutar pelos sonhos que se tem. Alex, que ovos grandes, são ovos selecionados. Alex, dos ovos de ouro. Para conhecer melhor o trabalho desse grande empreendedor, vai lá no Instagram, Clube do Ovo, isso mesmo, Clube do Ovo, tudo juntinho, tá aqui embaixo, ó. E como existem outras páginas com nomes assim, para ter certeza do Instagram do Alex, veja se a página traz escrito Guarapari e região. Simples. Agora tem participação de amigo do TN. É isso aí. Em Guarapari, a revolta de moradores que acordaram cedo para marcar uma consulta no posto de saúde. Nós estamos aqui no posto de saúde do bairro Santa Mônica para mostrar o descaso do poder público com a população. Eu estou aqui com alguns moradores, eles têm algum recado para mandar para o prefeito e para a secretária de saúde. Vem aqui passar a noite com nós, para a senhora ver o nosso sofrimento do povo aqui de Santa Mônica. Tem senhora aqui de 70, 80 anos encarando essa chuva. Aqui nós não temos preventivo, não temos remédio, não temos nada. Se quiser fazer um curativo, tem que ir na farmácia comprar e fazer aqui. Olha a situação das pessoas, vão passar a madrugada aqui. Tá feia a coisa, senhor prefeito e secretário de saúde. Bom, vamos agora às explicações para os nossos telespectadores, né? A Secretaria de Saúde de Guarapari disse que o agendamento médico é feito toda segunda-feira e são distribuídas 40 fichas para atendimento de clínico geral. E disse que não é necessário dormir no local, mas afirmou que para evitar a fila, a Secretaria vai começar a atender todos os dias a partir
da 1 da tarde já na próxima semana, tá legal? E também vai colocar mais um médico de 15 em 15 dias para atender na segunda-feira. De 15 em 15 dias para atender na segunda-feira. Serão 30 consultas a cada dia de atendimento, pessoal. Pois é, Tonino, é importante olhar com mais carinho para quem busca ajuda médica. Afinal, já existe o sofrimento da doença e ninguém procura atendimento por opção. É necessidade mesmo, né? Bom, agradecemos a participação dos amigos que ajudam a construir o TN e deixam o nosso telejornal do jeitinho que você gosta. Estamos juntos, viu? Mande também sugestões de reportagem, flagrantes em fotos e vídeos para o nosso WhatsApp 99792-2530, 99792-2530. Amigos morrem durante acidente em Linhares, norte do estado. A batida foi entre uma moto e um ônibus. João Pianca pilotava a moto. Olha o João Pianca aí quando bateu no coletivo que faz o transporte público na cidade. O amigo, tá vendo? Identificado como Xande, estava no carona. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Ouro Preto com José Rodrigues da Vitória, no bairro Interlagos. A polícia de trânsito foi ao local. Investigadores da Polícia Civil também fizeram a perícia. E um homem foi encontrado morto em Lagoa de Parque, na Serra. O afogamento aconteceu nessa lagoa do Parque Botânico que fica em Serra Sede. O homem não identificado vestia bermuda verde estampada e camisa azul com listras brancas. Ele tinha no corpo diversas tatuagens, características essas que podem ajudar na identificação da vítima. Testemunhas não quiseram falar sobre o ocorrido, apenas informaram que a vítima não seria conhecida na região. O corpo foi levado para o DML e, de acordo com informações policiais, não possuía marcas de violência. Pois é, a polícia investiga o caso. É o valão, que impede os moradores de sair de casa, que compromete a saúde da comunidade, que provoca prejuízo, principalmente no período das chuvas. O Partiu Bairro visitou Santa Rita, em Vila Velha. Descobriu o morador que abandonou casa. Encontrou muita gente que espera há 40 anos a mudança do triste cenário de abandono. Em coro, todos pedem socorro. Um valão mal cuidado e o drama social de uma comunidade. Bem-vindos a Santa Rita, Vila Velha. Aqui, na rua Desembargador Ernesto Guimarães, é difícil encontrar um morador que não tenha uma história negativa com o dito cujo. O Henrique sofre quando precisa sair de casa. É que a esposa dele é cadeirante. Saio com ela mais na faculdade. A faculdade é cheia de água até aqui, ó. Aqui a qualidade é batendo até aqui cheia de água. Em dias de chuva, o verbo transbordar é conjugado frequentemente por aqui. O frequente transbordamento do valão obrigou uma moradora a abandonar há 4 anos esta casa aqui, ó. Mostra, Bruno. A casa foi abandonada, já que sempre quando chove, ela enche d'água. E a moradora, esta aqui é a Dona Selma, que está aqui fora, está do lado de fora. Dona Selma, a senhora mora aqui já há mais de 20 anos, né? Aqui nessa região. A senhora foi obrigada a ir para a casa dos fundos? Os fundos da casa da minha filha, por causa da água aqui, que o valão enche de água e transborda ali a casa e não tem condições de ficar aí dentro. Aí eu moro lá atrás, na casa da minha filha. Armário, cama, sofá, eu perdi. E não é apenas água que sai do valão. Momento medo no Partiu Bairro. Eu ouvi vocês dizendo ali que tem muito rato aqui. Como é que é isso? Nossa, muito mesmo. Parece até que é gato. Não parece que é rato, não. Tão grande que os bichos é dentro da casa dos outros. Vai entrando tudinho. Entra mesmo. Muito rato. Rato demais. Na casa da minha mãe tem um monte. E este aqui é o pior trecho do valão. E a gente consegue constatar isso quando a gente olha e vê como ele está assoreado. Por conta disso, o Walter precisou aumentar o nível da casa dele para fugir de alagamento. 45 centímetros para que eu ficasse fora dessa água, né? Dessa nojeira que sobe toda vez que chove, né? Devido ao gargalo que tem lá embaixo. Lá embaixo você atravessa esse valão que é tão largo aqui, lá você atravessa com 1,5 metro de largura só.
e falta de cobrar o poder público não é. Certo, presidente? Fiz o ofício, fiz a ouvidoria, 162, pedindo a limpeza do valão, a limpeza das cabeças do valão. Só que o problema todo, segundo eles, é estar de meio ambiente. O pessoal de meio ambiente não mora aqui na nossa comunidade. Todo dia que abre o portão, Andréia se depara com a imagem do cartão postal de Santa Rita. Já são 40 anos, 4 décadas de desconforto social e poluição visual. Eu vi muitas coisas, os moradores perdendo as coisas, comprando móvel e sendo destruído, tudo pela essa água aí que transborda, e ninguém faz nada. Aí eles não estão nem aí pra gente, nós estamos jogados as traças baratas. Diante disso tudo que foi apresentado, os moradores pedem... A notícia ou a promessa é relativamente boa. A Prefeitura de Vila Velha disse que vai mandar equipes para limpar o valão nos próximos dias. Diz ainda que faz a limpeza de todos os canais do município e o de Santa Rita vai receber um trabalho intensivo de drenagem. Qualquer problema, os moradores devem ligar para a ouvidoria 162. Olha, pessoal, voltamos a falar sobre o caso dos irmãos que morreram carbonizados em Linhares. A repórter Tainá Lopes continua ao vivo na chefatura da Polícia Civil em Vitória. É com você, Tainá. Ingrid Torino, a Justiça, ou melhor, a Polícia Civil, informou em nota que o caso está em segredo de justiça. A decretação foi concedida ao delegado, a pedido do delegado responsável pelo caso, porque ele acredita que esta é a melhor maneira de conduzir a investigação. Só relembrando um pouco desse caso, desde o dia do incêndio, 3 perícias foram realizadas na casa, inicialmente pelos bombeiros, depois pela Polícia Técnico-Científica e, por último, na última sexta-feira, além dos policiais civis, promotores de Linhares também estiveram na casa. No sábado, veio a reviravolta, o pastor teve a prisão temporária de 30 dias decretada. O Jorge Alves estaria atrapalhando as investigações. Além disso, ele teria alterado a cena no local onde o incêndio aconteceu, retirando objetos como cama e colchão, onde poderiam ter vestígios. Apesar de dizer que tentou salvar as crianças, exames ainda mostraram que não havia queimaduras no corpo do pastor, apenas 2 calos de sangue. Só reforçando, os corpos de Cauã e Joaquim estão sendo passando pela necrópsia e ainda essa semana o resultado do exame de sangue, para dizer se havia ou não havia sangue na casa onde a princípio as crianças morreram carbonizadas, também vai ser apresentado nessa semana. Enquanto isso, a gente vai atualizando vocês em nossos telejornais, logo mais no Ronda Geral e mais tarde no Tribuna Notícias, segunda edição. E ao longo de toda essa semana, com certeza, nós vamos acompanhar o passo a passo do trabalho da Polícia Civil para, de fato, nos dizer o que realmente aconteceu naquela casa. Voltamos ao estúdio. É bom saber informar também aos telespectadores que tem uma série de informações saindo pela internet aí que não são comprovadas ainda, somente as que saem em notícia vindas da polícia. Isso aí. Não é isso? Tudo tem que ser checado, Checado, né? Então... atentem-se, tá? Obrigado, Tainá. Lembrando que o Corpo de Bombeiros também faz uma perícia, para identificar as causas e como aconteceu esse incêndio. O resultado deve sair em 30 dias. Em relação à identificação dos corpos das crianças, o prazo para os resultados é de 15 dias a partir da coleta de materiais. Eles devem ser identificados e liberados até 9 de maio. Pois é, segunda com tempinho chuvoso, mas a previsão é de sol a partir de amanhã. E também há um alerta de ressaca para a região sudeste essa semana por conta da passagem de um ciclone extratropical. O mar fica mais agitado, principalmente na quinta-feira. As temperaturas sobem com máxima de 31 graus em Vitória. A lua é cheia. E hoje é o último dia para entregar o imposto de renda. Nossa equipe foi cedinho no escritório de contabilidade. Todo mundo já estava trabalhando. E muitos clientes chegavam com documentos para fazer a declaração. Veja só.
Às 6h30 da manhã, os funcionários deste escritório de contabilidade já estavam a todo vapor. Mais de 1.000 declarações de imposto de renda foram realizadas pela equipe ao longo desses meses para realizar o procedimento. Mas uma considerável parcela de clientes deixou para a última hora. Sempre falta um recibo médico, falta um extrato bancário, uns dados de patrimônio que a pessoa acaba esquecendo. E é importante efetivar essa declaração no prazo. Então, sempre fica pendência. Hoje não tem hora para sair, não. Ano passado foi até às 10 da noite. Esse ano deve ultrapassar porque as declarações são até meia-noite. Em todo o Brasil, a Receita Federal espera mais de 28 milhões de declarações. Só que até agora, cerca de 4 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. O Joel foi cedinho ao contador para entregar os documentos que faltavam. No corre-corre do dia a dia, né? A gente acaba deixando para a última hora. Até que eu tentei fazer em tempo com mais folga, mas faltou fechar alguns documentos, alguns comprovantes e aqui estou para finalizar. É no último dia que o sistema da Receita Federal corre o risco de travar por conta da sobrecarga. A não declaração do imposto de renda no prazo pode gerar multa de no mínimo R$ 165 e até 20% do imposto devido. Não tendo condições de reunir toda essa documentação até a data de hoje, faça a entrega da declaração para cumprir com o prazo e fugir da multa e, posteriormente, apresente a sua retificação, implementando aquele dado que faltou, né, para que não tenha nenhum problema com o cruzamento das informações pela Receita Federal. Lembrando que quem declara na última hora acaba sendo um dos últimos a receber. Então, para o próximo ano, procure se organizar melhor. O negócio é esse, se planejar. São 2 meses para poder fazer. Então, começa logo no início, reúna a documentação para que não fique nessa correria do final do prazo. Então, relembrando, o site para baixar os programas é receita.fazenda.gov.br, tá? Simples. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna desta segunda-feira, dia 30 de abril. Polícia diz que há evidências de crime na morte dos 2 irmãos. Aqui na foto principal, Flamengo goleia e vira novo líder do Brasileirão. Atrações a partir de R$ 15 para aproveitar o feriado. Semana começa com 1.749 vagas de emprego abertas no estado. Laboratórios lançam 10 novos remédios genéricos. E ainda é manchete no Jornal A Tribuna desta segunda-feira. No AT2, sou do tipo que sonha acordado. Cupom para concorrer a R$ 500 em compras. E estudante leva golpes de tesoura em condomínio. Vamos para o intervalo e te esperamos no próximo bloco com novas ofertas de emprego. Que maravilha, a gente volta bem rapidinho porque estamos com saudade já, viu? Que horas agora? 12h33. Até já, pessoal. Já estamos de volta e antes de encerrar o TN, anote novas vagas de emprego. É para açougueiro, analista de RH, cozinheiro industrial, mecânico, porteiro, pintor de obras, pizzaiolo, técnico de enfermagem, padeiro e promotor de vendas. Leve os documentos pessoais na Agência do Trabalhador de Cariacica. Fica na Avenida Kleber Andrade, número 5 e funciona das 9 da manhã às 5 da tarde. Que maravilha, boas vagas, hein, Ingrid? Que joia. Início de mais uma semana, graças a Deus que tudo transcorra muito bem para todos nós. Quero mandar um abraço especial para a Emília Coifer. Fica ali na subida da Terceira Ponte, indo para Vila Velha. Um abraço também para o marido dela, o Agnaldo, que está passando por um momento difícil. Uma doença muita que em breve vai melhorar. Agnaldo, com certeza, estamos torcendo por você. Em Serra do Soar, perto da subida da Terceira Ponte, Emília Coifer. Também um abraço lá para Itapuã. Vamos passar na ponte. Vamos para Itapuã agora. Abraço para Rosiane Brandão Queiroz e os netos Vitor Hugo, Catarine, também a Mariane e o Rodrigo. Abraço aqui para a paneteria. Para a sogra, a Sônia. A Alana, que é a Alana mandou um abraço, disse que a Sônia, sogra, é nossa telespectadora de todos os dias, obrigada, há mais de 20 anos. Obrigado pela sua audiência sempre. E o esposo da Alana, claro, o Wallace, tá? Beijo. Débora Moraes, tudo bem com você? Bom feriado, ó, e amanhã a gente está aqui, viu? 1º de maio, mas nós estaremos aqui. Beijo, pessoal. Vai daí, Débora.